Hoje, 18 de fevereiro de 2008, a Biblioteca Mário de Andrade realiza o depoimento do professor, geógrafo e pesquisador Aziz Nassib Absaber para o projeto de memória oral da instituição. Iniciativa esta que vem sendo desenvolvida com o objetivo de resgatar a história da Mário de Andrade de uma forma matizada, através de narrativas orais dos seus mais diferentes protagonistas, antigos funcionários, diretores, colaboradores, pesquisadores, artistas e intelectuais. Na direção de captação audiovisual deste registro, Sérgio Teichner, e na condução do depoimento, Ana Elisa Antunes Viviane. Professor, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de iniciar esse depoimento solicitando que o senhor nos contasse um pouquinho da sua origem familiar, a cidade onde o senhor nasceu, as escolas onde estudou. Não gosto muito de me repetir, mas vou dizer alguma coisa sobre a minha própria pessoa, né? O meu pai veio do Líbano, de uma região bem conhecida hoje, que é o Vale do Bekaa, onde a sua família vivia numa pequena propriedade rural, com vários filhos e com algumas dificuldades de sobrevivência, porque o terreno pertencia a alguém que morava em Beirute e eles eram apenas pessoas que estavam fazendo atividades rurais a serviço de terceiros. E meu pai, desde pequeno, gostava muito de viajar. Ele se deslocava da cidadezinha. Devo dizer que eu não falo nenhum nome em árabe, eu não tenho conhecimento da língua árabe. Mas meu pai saía de Kafara Umay e ia para Zahle, que é uma cidade turística importantíssima e que encantou a pessoa do pequeno Nassib. E de Zahle ele transpôs o Monte Líbano, numa região que tem transposição mais fácil, e foi para Beirute. De forma que essa foi a atividade do meu pai, saindo de sua família para conhecer o mundo, né? Parece um pouco comigo nesse ponto, parece que eu herdei isso ali dentro do meu país, eu quis visitar tudo o que pude, né? Eu queria apanhar um lenço No seu paletó. No meu paletó é um pouquinho ruim de... Vai ver que eu não trouxe. A gente pega um lencinho de papel embaixo. Coisa, né? Eu troquei a camisa a última. Ah, não, está aqui. Está aqui, dona. Continuando, né? Uhum. Então, quando eu quero falar alguma coisa de mim, eu começo pelo meu pai, né? Ele, em Beirute, ficou na porta do Mercadão, um magnífico Mercadão do passado, que hoje foi destruído totalmente por terrorismos e outras coisas mais. E lá ele aprendeu um mundo de coisas, inclusive escrever a ler e falar com terceiros, etc. Porque na porta do Mercadão, naquela época, ficavam os beduínos muito inteligentes, muito quietos, mas muito intelectualizados dentro da cultura deles, né? E tudo isso foi transmitido ao meu pai. Então ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a fazer esgrima árabe e quando ele atingiu 15 anos, a minha avó resolveu pedir a ele que viesse ao Brasil para buscar o seu pai, que era o meu avô, né? Então, comprou lá uma passagem e havia uma rota de Beirute, Egito, França, Brasil. Mas como eles compraram uma passagem em navio italiano, então a rota ficou Beirute, Alexandria, Gênova, Gibraltar e depois Rio de Janeiro. E o Nassibinho, então, veio para o Brasil com a missão de levar o seu próprio pai
para o Líbano, porque a minha avó pensava que o marido dela estava ficando demais no Brasil e que ele gostasse de alguma brasileira bonita e não voltasse mais. Então, essa é a historinha da vida do meu pai. E ele chegou lá no Rio de Janeiro. Eu costumo contar o que ele me contava nas noites de menino. Dizia, cheguei no Rio, no navio tinha muitos amigos, muitos colegas, e trabalhava de mil coisas para ganhar um dinheirinho, cortava cabelo, engraxava sapato, dava recados. E quando eu cheguei na Praça da Alfândega, no Rio de Janeiro, todo mundo, cada qual foi para um lado, e eu fiquei sozinho a ver navios, né? E aí comecei a dar uma voltinha pelo quarteirão. Sempre a gente faz isso, porque não conhece a cidade, não sabia falar português, e ainda não tinha trocado um dinheirinho para poder comprar qualquer coisa para comer, etc. E procurando alguém que tivesse os olhos de árabe. E não é que ele encontrou uma árabe, né? Eu costumo dizer que isso é perigoso da minha história, porque ele conseguiu achar um árabe que informou tudo que ele precisava. Deu uma risadinha, eu falo árabe, olha, você quer ir para São Luís do Paraitinga, tem que ir para Taubaté, então é de trem, você pega essa rua, quando tiver uma outra transversal, você quebra à esquerda, chega lá na bilheteria, você troca um dinheirinho aqui, chega na bilheteria, dá um dinheirinho e diz Taubaté. Os bilheteiros não gostam que se fale muito, de forma que eles vão entender, e você recebe o bilhete e vai para Taubaté. E assim se fez, né? Chegou em Taubaté, a mesma coisa. A estação estava bem longe do centro histórico de Taubaté, e ele começou a dar volta para poder achar alguém para explicar a ele em português, né? Não é o caso de eu estar contando a você que na viagem do Rio para Taubaté, ele totalmente sem se alimentar, passou teve algumas peripécias. Chegou para o chefe do trem, deu um dinheirinho e disse... E o chefe do trem, muito obrigado, guardou o dinheirinho. E ele continuou com fome, né? Então, isso é um pouco dos detalhes da vinda de uma pessoa de outras terras e outras culturas e em contato com um país totalmente diferente, né? Um país tropical e que estava começando a ter estradas de ferro. Fazia pouco tempo que a Central do Brasil tinha sido construída. Isso foi em 1911 que ele chegou no Rio. E a partir de Taubaté, dos arredores da estação, achou outra árabe. E a moça disse, não tem problema, você pega essa rua que está sendo construída, cheia de pequenas palmeiras, chama-se Rua das Palmeiras mesmo, hoje, e segue até o fim. E passa por frente à igreja matriz, né? E passa sempre na mesma direção, pela uma pracinha, vai por uma rua estreita e lá embaixo, perto do mercado, você vai encontrar muitos árabes que vendem, tem lojas de fazendas e armarinhos. E assim ele fez. Chegou lá, foi tudo mais fácil. Eles conseguiram explicar a ele que ela parava na porta do mercado um conjunto de tropas, né? Então foram lá, contrataram a tropa, só que ela ia sair às 4 horas da madrugada, noite fechada. E ele teve que dormir na calçada esperando para sair com os tropeiros. E aí outras peripécias que eu não vou contar, e enfim chegou em São Luís do Paraitinga e se apresentou ao irmão dele que já estava lá, mas não disse que era o Nassibim, irmão do Najib. E teve outras peripécias. Chegou e disse, eu estou aqui porque eu queria pôr uma lojinha igual à sua, você me explica alguma coisa? O Najib deu um murro na mesa, você quer vir aqui para competir comigo e tal? Aí ele se apresentou como irmão, e no outro dia o Najib levou a ele até a roça onde o
O meu avô estava com uma pequena casa de secos e molhados. Naquele tempo diferenciava fazendas e marinho era a loja. Secos e molhados era um armazém que tinha um pouco de tudo, né? Alimentos e outras coisas mais. E aí o meu avô vendeu tudo que tinha e entendeu que precisava voltar para a família, e os dois voltaram no mesmo caminho, né? Até Taubaté, depois até o Rio. E agora o meu avô já falava bem o português, entendia bem razoavelmente, né? Entendia as coisas e podia entrar em bar e comprar comida, etc. E assim eles voltaram. Mas a vida é complicada do migrante, né? Meu pai passou a ser o pequeno herói da família, porque tinha conseguido levar o seu pai para a família. E com isso, a minha avó precisava muito dele. Quando eles iam a Beirute, desde a roça, passando por Hazar, ali subindo o Monte Líbano, descendo lá para a beira do mar, na proximidade do grande mercado, ela pedia a ele para ir com ela, levando as bolsas para comprar as coisas que não existiam lá na Cafara Omar. E um dia, quando eles chegaram na porta do mercado, tinha uns terroristas drusos. Hoje, drusos não tem nada de ver com terrorismo, mas naquela época tinha alguns emergentes criminosos dos drusos, né? Então colocaram um revólver na fronte do pequeno Nassib, 16 anos nessa época, e perguntaram: é um cristão que morre? Então essa fala mostra a dificuldade que já existia entre maronitas, cristãos, portanto, apostólicos romanos, etc., né, de São Marrom, e os emergentes criminosos do fundamentalismo, né? Uma coisa que até hoje existe dentro do Líbano. Tanto que o governo do Líbano até hoje precisa ter representantes das duas áreas religiosas, dois conjuntos de religiões diferenciadas entre si. Bom, e aí meu pai, a minha avó diz: vai embora para o Brasil. Falam tão bem desse país que seria melhor para você ficar lá, porque aqui não é lugar para você. E foi assim que ele veio, e dessa vez veio por Santos, né? E de Santos ele foi até Sorocaba e até Votorantim, onde a Light estava construindo aquela represa da Serra de São Francisco, muito bonita, que tem no alto de um cânion, né? Fazendo um reservatório suspenso lá. Esse mesmo reservatório que hoje pertence aos José Emílio de Moraes, que o Delfim fez um jeito de que eles pudessem comprar, apesar de que um ano depois iria ser devolvido pela Light ao Brasil, né? Bom, mas o meu tio, Najib, estava lá. Saiu de São Luís, foi encontrar emprego em São Paulo, e o único emprego que ele achou foi para ajudar a construir a represa. Carregando blocos, sabe, de pedra. E com isso ele teve um problema no rim fantástico. E meu pai chegou lá e percebeu que ele estava morrendo devido ao rim. Aí vieram para São Paulo, quase sempre os libaneses, quando vinham para São Paulo, e por muito tempo aconteceu isso, eles iam para o bairro do Tatuapé, que era uma periferia de São Paulo naquela época, 1913 mais ou menos. E lá o Najib ficou numa pensão, e o meu pai foi trabalhar na Rua do Gasômetro, no que ele sabia, o que ele aprendeu lá no Mercadão de Beirute. Ele aprendeu marcenaria e outras coisas mais, e ganhava a vida para ajudar também o irmão a sobreviver. Depois conseguiu ir a um hospital lá do Brás, e o pessoal ficou com muito dó, muita piedade do Najib. Fizeram a operação, tiraram. Naquele tempo não tinha remédios nenhum para o rim, né? Então tiraram um dos rins, e o Najib ficou a vida inteira
andando muito quieto, com medo de que o outro rim também fenecesse, né? Então, essa é a história. Agora, a segunda história é o retorno do Nascibinho para São Luís do Paraitinga, né? Ele fez umas experiências lá em Caçapava, na construção de telhados de um quartel, né? Ainda muito moço, mas tinha um retrato dele lá em cima, no meio das esquadrias, construindo o teto do quartel de Caçapava. E dali ele voltou para São Luís e começou a mascatear, né? Eles percebiam naquela época que tinha uma certa vantagem mercadológica simples, levando para as fazendas antigas e roças, onde tinham famílias grandes, homens, mulheres, crianças, levando tudo aquilo que não existia nas roças ou nos armazéns secos e molhados. Eram fitas, pulseiras, pequenos pentes e outras coisas mais, e fitas e fazenda de seda para vestidos. E aquilo encantava as pessoas, sobretudo as mulheres. E foi lá que o Nassib acabou encontrando a dona Juventina, minha querida mãe, já morreu há anos e anos, e casou-se com ela. E disso é que começa a vida da família, né? A primeira filha morreu, a minha mãe era muito simplória, com poucos meses que a menina tinha, ela foi até Aparecida do Norte. O âmbito geográfico do conhecimento era de São Luís a Taubaté, de Taubaté a Guaratinguetá, Aparecida do Norte e Guaratinguetá. Tinha um bonde elétrico circulando, né? Para ligar as duas cidades. E a menina teve um problema muito sério, porque era muito pequenina e houve uns descuidos que representam um pouco conhecimento que a minha mãe possuía de coisas da vida, né? E a partir depois nasceu o Yusuf, o Luiz, depois mudamos para Caçapava, nasceu a Nazira, a Nídia e a Neide e o Jorge. O Yusuf e o Luiz e a Nazira já morreram. Então a minha família hoje se reduz a Nídia, a Neide, o Jorge e eu próprio, né? Os Absabers constituem uma família muito pequena no próprio Líbano. Então, nós não temos muitos parentes no Brasil, né? Em Minas Gerais existiam alguns Absabers que deveriam ser primos do meu pai. Então, havia só algumas pessoas em Minas e em São Paulo, a partir de São Luís e Caçapava, estava o seu Nassib. Devo dizer a você que meu pai ficou 6 anos em São Luís. Depois de mascatear, casar-se, etc., ele fundou uma lojinha na porta do mercado, na esquina da rua do mercado, e ali ele trabalhou durante anos e anos. E quando nós tínhamos 6 anos, eu tinha 6 anos, meus irmãos 4 e 3, ele resolve mudar para Caçapava, porque para ele vir comprar coisas aqui em São Paulo, na rua 25 de Março, em outros, era muito difícil. Então ele tinha que ir a Taubaté com uma tropa e depois de lá, de trem, chegar a São Paulo. Então ele preferiu uma cidade que já tinha trens, como era Caçapava. Além do que tinha alguns parentes distantes dele lá, alguns primos distantes. E o próprio irmão, esse que teve problemas muito sérios no rim, já estava morando em Caçapava. E foi para lá, mas na última semana, antes de transferir-se para Caçapava,
meu pai resolveu mostrar o mar para minha mãe. Então ele saiu com um fazendeiro que frequentava a loja dele e era muito amigo, saiu de São Luís para Ubatuba, né, para mostrar o mar para minha mãe. Afinal, ele tinha vindo, atravessou o Atlântico 3 vezes, né? 2 de viagem de Beirute ao Brasil, e a volta, e depois outra viagem para vir definitivamente. E ele queria que a minha mãe conhecesse o mar. Meu pai era um pouco poeta introvertido, sabe? Muito simplório, falava pouco, e tinha uma adoração pelos filhos. No momento em que às vezes eu fico meio tristonho, eu fico escrevendo alguns poemetos muito simplórios sobre os acontecimentos da minha infância, na época em que eu estava em São Luís. Eu tenho uma memória um pouco televisiva, né? De forma que é possível lembrar de pequenos fatos em relação ao meu pai. Fatos curiosos da cidade de São Luís, por exemplo, o dia que chegou em São Luís o cinema. Então puseram uma toalha branca na porta do mercado, muito perto da nossa casa, e à noitinha começaram a apresentar um cinema com cowboys, né? E o povo todo que estava ali na porta ficava admirado de ver aquelas cenas que que eles nunca tinham conhecido, e de repente um gritava: olha, o homem está atrás da árvore, outros, e, enfim, foi uma coisa que eu me lembro ainda com muita satisfação, porque era cômico. Outra vez vieram anunciar lá em casa que à noite ia haver uma espécie de tourada simplória. Construíram uns poucos, um canto lá de uma rua que hoje é até a rua principal de São Luís, num cantinho, construíram um tabrado muito simplório, como acontece nas touradas antigas, e depois uma lona, e eu queria ir ver a tourada. E meu pai disse: não é bom, eles vão machucar os touros, e alguns vão ser machucados, mas em todo caso vou passar lá com você. Aí eu, o Azizinho com o seu Nassib, passamos por frente da tourada. Quando eu vi aquelas pessoas gritando e as sombras no meio da lona iluminada, eu digo: meu pai tem razão. Então nós passamos quietinho e fomos embora para a Praça da Matriz. O outro acontecimento de São Luís, para vocês terem a ideia do passado, é que um domingo anunciaram que ia chegar no Mercadão, além das coisas que vinham de todas as roças, né, milho, feijão, cana, legumes e farinha de mandioca e outras coisas, ia chegar uma caixa de sorvete, uma lata de sorvete de Taubaté. Eu fiquei animadíssimo, então eu quero provar isso. Mas eu gostei tanto que todo outro sábado eu dizia: meu pai, me leva lá porque eu quero experimentar, é uma delícia aquilo, nunca tinha visto aquilo geladinho e tal. Mas nunca mais ninguém levou sorvete para lá, porque não deu lucro suficiente, né? Eu me lembro que era um latão embrulhado em estopa para poder não... né? Então as coisas eram assim. Na cozinha não existia geladeira, essas coisas todas. Então as carnes gostosas de lombo, de porco, etc., eram depositadas dentro da banha. Ficava dentro da banha. E depois eles tiravam, limpavam e tudo. A carne é muito mais gostosa do que qualquer outra que eu já provei ao longo da minha vida. Essa é a história da gente, certo? Agora eu vim para São Paulo, depois que eu fiz o ginásio em Taubaté, 2 anos e meio, e 2 anos e meio em Caçapava, porque tardiamente foi fundado também
uma escola secundária em Caçapava, eu vim para São Paulo em 1939, em novembro, e para poder fazer o vestibular. Eu tinha 17 anos, comecei ali com grandes problemas, porque todos os meus colegas puderam fazer o serviço militar em Caçapava, onde tinha o famoso quartel. Mas eu não tinha idade para fazer o curso, aquilo que eles chamavam naquele tempo de companhia de quadros. Era uma espécie de segunda categoria do Exército, né? Então eu cheguei em Caçapava, fui morar numa pensão modesta na Alameda Agreste, perto de onde já tinha uma unidade da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, tinha a Química, a História Natural, etc. Eu, dentro dessa vida bem modesta, com muito pouco dinheiro, que meu pai, em Caçapava, derruiu todo o orçamento familiar dele, né? Não pôde ter o mesmo sucesso que tinha tido em São Luís. E vendia muito fiado, como se dizia naquela época, e eles não escolhiam os produtos mais importantes na oferta para a cidade e tal. Então eles estavam numa pobreza muito grande. E, inclusive, tinham mudado do primeira moradia que eles tinham, também em frente ao mercado. O mercado esteve na vida da família desde Beirute. O Mercadão de Beirute, o Mercadão de Taubaté, o Mercado de São Luís, né? E depois o Mercado de Caçapava. Né? Uhum. Eles escolhiam o ponto para fazer os seus negócios em lugares próximos dos mercados, que eram muito variados em termos de produtos, né? Tinha até rolos de fumo nos mercados, né? Era uma coisa de uma certa época. Aliás, meu pai foi vítima do cigarro, ele gostou muito do cigarro de palha, etc. Mais tarde morreu por causa disso. Bom, eu vim para São Paulo e aqui começa o meu contato com as bibliotecas. Na Faculdade de Filosofia existia uma sala no terceiro andar ali da Caetano de Campos, onde tinha uma biblioteca inicial da própria faculdade. E as outras unidades tinham suas bibliotecas mais especializadas, né? Química, História Natural, Geologia e Mineralogia, etc. Mas eu não tinha recursos nenhum, porque eu mal tinha o dinheiro para pagar a pensão e ia me alimentar um pouco. E de lanche, etc., porque na pensão tinha uma comidinha muito rala que era dada a gente. Um dia um colega meu disse, isso é comida para homem? De tão pequena que era e tão modesta. Mas eles foram muito gentis comigo e eu entrei no serviço militar e fui me preparar para fazer o vestibular e aí começa a minha atenção para bibliotecas. Em Caçapava eu já frequentava isoladamente uma biblioteca de um clube da população mais burguesa e uma bibliotecazinha de uma associação esportiva que tinha lá. Uhum. Mas chegando em São Paulo, para poder me preparar, eu usava a própria biblioteca da faculdade, que eles me permitiam, porque eu estava fazendo um cursinho de preparatório do Grêmio da própria faculdade, e também ia à primeira biblioteca, que seria o embrião da Mário de Andrade, a Biblioteca Municipal de São Paulo, situada na 7 de Abril. Ficou na história da minha vida, porque eu saía da faculdade, tinha que andar pela 7 de Abril, descer a Xavier de Toledo, entrar pelo viaduto do Chá e ir tomar o ônibus lá na Praça da Sé. Então eu passava todo dia pela biblioteca municipal existente
Rua 7 de Abril. Era modesta, as pessoas tinham apenas uma mesa grande, né, e larga, e as cadeiras ficavam no entorno, e a gente tinha que manter um silêncio muito grande, dado o número de pessoas, todas num espaço reduzido. Eu me lembro muito bem desse espaço, porque quando foi, depois de 1942, fundado a Biblioteca Mário de Andrade, onde ela está hoje, na Xavier de Toledo, e esquina da Avenida São Luís, quando foi fundada, a saída dos livros da 7 de Abril para a Nova fez com que o prédiozinho fosse alugado para um restaurante muito modesto, de russos, que serviam para a gente, para os alunos da faculdade que ficavam próximo ali na Praça da República, né? Então, eu tenho essa lembrança de 64 anos atrás, o que me deixa muito feliz de eu ter podido viver e guardar aí na memória todas essas coisas. Quando a biblioteca mudou-se para o prédio novo, o prédio me encantou, né? Tinha um setor de revistas, tinha um vasto setor de consulta, mesa por mesa, e lá no fundo tinha um subsetor que eu não sei se existiu mais recentemente, que era só de enciclopédias. E eu me encantava com tudo. Eu pedia alguns livros, ficava na mesa, estudava, mas de repente eu ia até o fundo para ver as enciclopédias. Me lembro que pela primeira vez na vida eu vi enciclopédias do exterior. E uma delas que eu retirei da prateleira era italiana. E procurando ver a origem da casa, ali pela primeira vez eu vi uma sequência muito lógica das coisas. A casa foi inventada para proteger os familiares, as pessoas, em relação à noite, ou quando as pessoas tinham que dormir, tinham que perder a visão das realidades externas. Então, a casa melhora a situação das lapas e cavernas que serviram por algum tempo para populações pré-históricas em processo de sedentarização. E eu, que era um aluno simples, ainda estava no segundo ano da faculdade, eu me sentia dentro da Biblioteca Mário de Andrade como era um presente cultural para mim, não é? E eu sentia isso. Mas as minhas lembranças da biblioteca são multivárias. Eu chegava na biblioteca, ia para o setor de revistas e jornais. Eu não tinha dinheiro para estar comprando jornal, então lia um pouco os jornais do dia e pedia algumas revistas que já estavam aparecendo, geográficas que já estavam aparecendo aos poucos em São Paulo. De vez em quando passava um professor meu, né, lá da faculdade, olhava para mim e disse: "Você está estudando, hein? Até logo." Isso foi muito importante na minha vida, né? Eles me identificaram dentro da Biblioteca Mário de Andrade. E, além disso, depois de 1946 ou 5, eu fiz uma primeira publicação numa revistinha do Grêmio e depois fiz um trabalho sério em 1948, depois de ter feito uma espécie de pós-graduação que se chamava especialização, não existia a palavra mestrado, e eu só estudava as coisas na Biblioteca Municipal. Então, lá em casa, o pessoal achava engraçado, porque eu trabalhava o dia inteiro, né, em várias coisas, e estudando, auxiliando um pouco meus pais em várias coisas que eles tentaram fazer para poder ter algum dinheirinho. E sábado, o meu passeio era ir para a Biblioteca Municipal. Aliás, eu sempre
que fala em biblioteca hoje, eu digo, olha, tem que ter um jeito de ter abertura da biblioteca nos sábados e nos domingos, por causa da lembrança que eu tenho do passado, né? E então, em chegando lá na biblioteca, já nos últimos anos da década de 40, eu encontrava as pessoas mais estranhas, né? Tinha um cidadão que toda vez que eu estava lá, ele era da primeira fila, um montão de livros na mesa. Um outro era o Jamil Mansur Haddad, que era uma pessoa formada em Direito, mas doente pela cultura árabe naquela época, e era um poeta que escrevia lembrando-se da vida cultural árabe, né? E outros mais que eu não me lembro o nome, mas dois deles formados em História Natural, um em Química, outro, se tornaram muito meus amigos, e nós nos encontrávamos sempre ali, saíamos um pouquinho para tomar um café lá fora. Eu sempre achava que uma coisa que precisava ter era num canto que não interferisse dentro da biblioteca, era um pequeno setor de café. Cafezinho. Né? Que café para o paulistano, e a gente já se tornara paulistano, era importante. Uhum. Outra coisa também que eu pude fazer nessa época era assistir às conferências no auditório principal. Eu achava lindo aquele auditório, e um dia anunciaram que o Sérgio Millet ia apresentar ele era o diretor da biblioteca, ia fazer uma palestra em que ele apresentaria certos fatos relacionados com a geometria das pinturas dentro de determinados quadros, né? Negócio complicado para chuchu. E em chegando lá, estava toda a intelectualidade de São Paulo dentro da biblioteca. Entre eles o Mário de Andrade, alguns pintores esquisitos, né? Havia um pintor, que eu não quero dizer o nome, que um dia ele morava na Barão de Tapetininga e resolveu vestir uma saia e saiu pelas ruas. O Flávio de Carvalho. Não vou dizer o nome, mas inclusive ele era uma pessoa muito interessante. Mas ele estava presente, ele e outros, né? E muitas coisas aconteceram nessas palestras, que ora eram feitas no auditório da Mário de Andrade, ora eram feitas no auditório da Escola Caetano de Campos, que era muito grande, quando vinha um grande intelectual francês, etc., era lá. E ora era feito em lugares os mais diversos de São Paulo, Associação Comercial e outros lugares mais. E eu fui muito beneficiado pelo meu gosto de assistir palestras. Assisti do Roger Bastide, uma palestra extraordinária. Assisti de um arquiteto famoso que era de origem portuguesa, mas era morador dos Estados Unidos, né? Eu me lembro que esse arquiteto, chegando na biblioteca, e estávamos discutindo paisagismo, né? E eu, muito moço, gostando da paisagem e do paisagismo, de repente ele se levantou e disse: no meu projeto eu não coloco árvores, porque quando eu ando numa calçada e encontro uma árvore, eu me levanto e tenho vontade de dar um pontapé nela para que ela não impeça meu trajeto. Eu fiquei bobificado com isso, mas o resultado do trabalho dele, principal, foi essa Praça Roosevelt ali, ao lado da igreja, que praticamente era só de arquitetura, não comportando árvores, né? Mais tarde, esse assunto me voltou à baila quando fizeram o Memorial da América Latina, e também tinha muito construtivismo e não tinha árvore. Então houve umas criticazinhas aos projetos, e aí do Niemeyer, e aí mandaram comprar umas 20 ou 30
palmeiras de um tipo especial, todas iguaizinhas, do mesmo da altura, e fizeram então uma espécie de bosque geométrico num dos pontos do memorial. Todas essas coisas estão associadas na minha vida, de forma que eu estou contando isso a vocês como detalhes, mas detalhes que mostram que a gente partia do conhecimento científico e técnico para alguns setores artísticos e paisagísticos, né? E eu tive a felicidade de ser muito amigo depois do Burle Marx, porque não sei por que razão o Burle assistiu uma palestra minha lá no Rio de Janeiro, coisa rara, e ele de vez em quando me consultava lá do Rio para cá. Será que eu estou certo em termos geográficos e de espaço de fazer isso ou aquilo? Eu achava aquilo magnífico. Imagina o Burle Marx consultar o Aziz Absabe, o mocinho ainda, né? E tenho recordações muito grandes dele. Não pude ter muitos contatos com Niemeyer, um contato muito ligeiro, lá no Instituto de Estudos Avançados, numa ocasião que ele me visitou, acompanhado de uma aluna dele. Mas a Biblioteca Mário de Andrada era, para nós estudantes, a oportunidade de conseguir cultura, as mais diversas. A gente não entrava apenas naquela área em que a gente estava centrado dentro da universidade, mas diversificava o conhecimento através das ofertas de livros que lá existiam. E quando eu comecei a produzir, todo artigozinho eu ia levar para Mário de Andrade. E eu não era professor, eu era prático do laboratório. Durante muitos anos eu fiquei numa posição muito desagradável dentro da faculdade. Já tinha bacharel, licenciado, especialista, mas não tinha lugar dentro da USP, então um dos professores me ofereceu um lugarzinho quando um dos funcionários se aposentou, né? Era jardineiro. Então ele me chamou e disse: Aziz, você é vaidoso ou não? Eu digo: eu não sou vaidoso. Você não quer ficar no lugar lugar profissional do moço que está saindo, do senhor que está saindo? E é um jeito de você pôr o pé dentro da USP, porque aqui é muito difícil para se ter... os quadros são muito rígidos. Aí eu digo: eu vou falar com a minha mãe. Fui lá, falei com a dona Silventina, ela disse: como não, tal. Só que você tem que garantir que você continue também podendo trabalhar um pouco fora, senão o nível de proventos que você vai ganhar não dá para a nossa sobrevivência. Eu ganhava para poder levar alimentos para a casa da minha mãe. Na escola de jornalismo Casper Liber, quando era lá perto da Estação da Luz, na rua que vai dar na Estação da Luz, eu trabalhava como professor de geografia humana e todo o dinheirinho que eu ganhava era só para ir até a cooperativa e arrebanhar um pacotão de coisas para levar para minha mãe, porque a situação da família chegou a níveis deploráveis, né? Então eu tinha que entrar nesse cargo, mas sob a condição de que não era escravo do cargo. O professor disse: mas como não? Você vai entrar como jardineiro por algum tempo, mas você vai ser meu assistente pessoal, enquanto que os assistentes que já estão aqui há mais tempo serão professores, tinha um nome que os americanos gostavam muito de falar. Então, quando eu começo a pensar no tempo em que todo sábado eu ia até a biblioteca municipal e muitas vezes, em saindo mais cedo da faculdade, eu passava por lá também, eu sinto que isso, além de cultural, foi a maneira de eu, durante muitos anos, não precisar comprar livros. E devo também explicar
que eu vim fazer História e Geografia. Gostava muito de História. Porque eu tive um excelente professor de História em Caçapava, professor Hilton Federici, e depois foi para Campinas e nunca mais nunca mais soube o rumo dele. Mas então eu vim por causa da História, mas era História e Geografia. Só que no primeiro dia de aula, o professor marcou lá no quadro da faculdade, no terceiro andar, o seguinte: as pessoas que passaram no exame, né? Eu que não tinha feito o colégio universitário, todo mundo, depois do ginásio, fazia 2 anos dentro da faculdade para poder fazer o vestibular. Uhum. E eu me atrevi a fazer o vestibular apenas com o 5º ano do ginasial. Uhum. E isso feriu bastante a minha vida, porque os que faziam os 2 anos achavam que eu não podia ter possibilidade de entrar. Né? Acontece que eu entrei em segundo lugar e alguns ficaram desesperados, porque não passaram com a mesma nota. Mas embaixo da lista estava escrito assim: os alunos de Geografia devem vir segunda-feira com vestuário para excursão de campo e vamos trabalhar entre São Paulo, Sorocaba, Salto e Campinas, e regressar a São Paulo, numa excursão rápida, mas para conhecimentos diretos sobre dentro do próprio terreno e da paisagem. Eu fiquei muito contente. Uhum. Eu conhecia de Caçapava a Aparecida do Norte e de São Luís a Aparecida do Norte, e depois, uma vez ou outra, meu pai trazia em São Paulo, junto com ele, quando ele vinha fazer as suas comprinhas. Né? E então, na segunda-feira, todos nós aparecemos lá. Eu não precisava nem encontrar a roupa melhor, porque as minhas roupas já eram muito ruins. Mas teve uma moça que tinha passado, e bem, ela foi de vestido de seda e salto alto, que naquele tempo a gente chamava de salto Luís XV. O professor Mumbeg, quando viu a moça na primeira parada, disse: a senhora vai voltar para São Paulo. Eu disse que era preciso vir para uma excursão. Desse jeito a senhora não vai poder, não vai fazer a excursão de campo. Né? Tem que andar um pouquinho no meio das estradinhas de terra para olhar a paisagem de pontos mais altos, etc. Né? Então, quando chegou na primeira cidade, puseram a coitada da moça num ônibus, ela foi devolvida para São Paulo. Não é preciso dizer que ela ficou tão triste que ela acabou desistindo do curso. Para mim é tristeza, porque eu acho que ela queria fazer o curso, mas teve esse acontecimento desagradável. Né? E aí, então, esse é o principal fato, eu gostei do estudo de campo. Enquanto todo mundo conversava um pouquinho no ônibus, entre as paradas, eu ficava observando os morros que aconteciam desde o Pico do Jaraguá até serrinhas perto de Tuçalto, etc. E eu senti que eu tinha jeito para ler a paisagem, né? As formas e a vegetação e o uso do espaço. E ainda que muito modestamente, eu disse: não é isso que eu quero. Eu mudei o enfoque principal da minha vida para a geografia. Uhum. E devo dizer que então continuei na Biblioteca Mário de Andrade, fuçando tudo quanto fosse livro interessante. Eu cheguei a procurar a viagem de Júlio Ribeiro, de São Paulo até Santos, né? Num livro que naquela época era considerado pornográfico, né? E que era um livro muito simples, chamado A Carne. E dentro da Biblioteca Municipal encontrei o livro de Júlio Ribeiro, e digo: agora eu vou ler a viagem que ele fez, e mandou uma carta longa para a namorada. Né? Mas quando chegou num assunto mais extremado,
estava arrancada a página do livro de Júlio Ribeiro dentro da Biblioteca Mário de Andrade. Né? Acontecia essas coisas e eu ainda, sempre que fui observando a chegada das diferentes tecnologias de reprodução de páginas, de trabalhos, de artigos, etc., eu sempre lembrava de que no passado era tão difícil fazer uma reprodução de página ou artigo ou qualquer coisa, que chegavam a rasgar uma página. Né? Mas outra coisa também é que todos os trabalhinhos que eu fazia, ainda como prático de laboratório, eu fiquei prático de laboratório desde que eu entrei como um pequeno funcionário e logo perceberam que eu não podia ficar naquilo porque eu já era bacharel, licenciado, especialista, me passaram para prático de laboratório. Foi bom e ruim ao mesmo tempo, porque aí eu fui acomodado, ganhava um pouco mais, satisfazia as necessidades da minha família e fui até ao doutorado como prático de laboratório. Quando chegou no doutorado, eu tinha medo de fazer um exame médico e não passar, porque eu fiquei muito doente devido o serviço militar no primeiro ano. Né? Eu fui por sexto geador, era artilharia de dorso, e tinha que pegar os canhõezinhos e botar na cacunda dos burrinhos. Né? E aconteceu comigo o que já tinha acontecido com meu tio. Só que nessa época eu fui mais feliz porque já tinha os primeiros remédios, sabe? Sais de ouro, etc. E fiquei 4 meses encarcerado em casa, no fundo de quintal, até que um dia um colega meu, muito humano, tinha ido aos Estados Unidos e trouxe a primeira dose de penicilina e com ela, naquele momento, eu melhorei 100%, voltei a estudar no segundo semestre do primeiro ano lá na Escola Caetano de Campos e a partir daí, e voltei a terminar o serviço militar, de forma que deu tudo certo, apesar dos problemas. E daí por diante eu passei a desesperadamente procurar viajar. Primeira viagem foi para o sudoeste de Goiás. Eu tinha 2 colegas quase que da mesma classe minha, e que, quando chegava o carnaval, eles me procuravam. Como é isso? Vamos aproveitar esses dias, vamos fazer uma viagem. E aí, um dia, eles, depois de eu ter feito uma viagem até aqui, perto de São Roque, e andar a pé até Salto, etc., num outro ano, nós resolvemos, eles me induziram a ir para Aragarças, no sudoeste do Goiás. Uma viagem fantástica, porque eu nunca tinha saído da região dos morros, né, do domínio geral dos morros, que a gente chama tecnicamente de domínio morfoclimático e fitogeográfico dos mares de morros. Né? Eu nunca tinha saído daqui, e de repente vamos até os cerrados, chapadões recobertos por cerrados lá dos confins de Goiás, até Aragarças. Foi uma viagem de sonho, cheia de peripécias que eu não vou contar, e com isso eu conheci o primeiro domínio diferente daquele que eu nasci e conhecia razoavelmente. Na década de 46, 47, eu já estava mais ciente desses fatos. Mas o meu interesse maior era conhecer o Nordeste. E tive sorte que, através de colegas, os mais diversos, eu acabei indo para o Nordeste, para o sertão da Paraíba e do Pernambuco. Passei da Zona da Mata para os agrestes, cheguei no Alto Sertão, que sempre é a região colinosa baixa, entre chapadas, e com isso eu conheci o terceiro grande domínio. E aí, então, o meu maior interesse era conhecer a Amazônia.
E como eu era prático do laboratório, eu não era escolhido para ir com alguém para a Amazônia. Então chegou um grande professor francês, muito arrogante, e mandaram um outro colega meu para guiá-lo nas coisas menos propriamente operacionais, né? E eu não pude ir. Mas mais tarde, um dia, um professor da faculdade, né, que morreu recentemente, o saudoso professor Ari França, ele chegou junto do pessoal da geografia e disse: amanhã vai um avião para a Amazônia. E é o exercício dos pilotos, o último exercício que ele tem que fazer na vida. E tem lugar para 4 pessoas. Quem quer ir? Ninguém quis ir. Eu digo: olha, eu vou falar com a minha mãe. Sempre era falar com a minha mãe por causa do dinheirinho também, né? E também da... Aí ela disse: como não? Vai sim e tal. Eu arranjei um pouquinho de dinheiro e fui. Sabe como é que nós fomos? Nós fomos na Carlinda, embaixo do lugar onde ficavam os pilotos, em 3 pessoas, mais 2 para trás junto com os sargentos e os cabos, e assim nós fizemos a primeira viagem. Quando parou o avião em Salvador, os pilotos que estavam fazendo o exercício bateram demais no chão do aeroporto e queimou tudo, né? Então eles passaram a noite inteira transferindo de um outro avião que eles encontraram lá, que estava parado, toda a parte elétrica para o nosso. E no outro dia nós tocamos para Belém. E de Belém acabamos indo para Manaus, que era o término. Quando estava sendo construído o aeroporto de Ponta... como é que é o nome, meu Deus? Aeroporto de Ponta Pelada, se não me engano, que hoje é só aeroporto militar. E assim, eu pela primeira vez conheci 2 cidades da Amazônia, né? Belém primeiro, muito pouco, porque ficava longe do centro, e depois Manaus. Né? Quando foi essa viagem, professor? Essa acho que foi em 52. Né? Então tudo isso já faz mais de 50 anos, cada coisa que eu estou falando para você. E então agora eu tinha o conhecimento do domínio morfoclimático dos mares e morros, domínio morfoclimático dos chapadões centrais recobertos por cerrados, domínio das depressões colinosas com caatingas de diferentes tipos e rios intermitentes sazonais, e agora a Amazônia com os grandes riozinhos e igarapés. E o senhor sempre de olho em tudo. Graças a Deus. Né? Essa é a história que eu podia lhe contar. E vou dizer mais. Em termos de pensar em bibliotecas, eu nunca me esqueci do valor do livro. Hoje que se fala muito em internet, eu às vezes digo para os meus alunos: cuidado, hein? A internet é fragmentária. Vocês pegam um Google, qualquer pessoa pode colocar coisas suas ainda como na condição de simplórios escritores. E a biblioteca é a matriz, e ela vai continuar por muito e muito tempo. Alguns me dizem: não, a história futura do livro vai ser muito difícil, porque o problema do papel e da celulose, do papel, etc., vai cada vez mais ser menos difundido e, portanto, terá menos livros, menos revistas. É possível que aconteça isso. E então diziam eles: o problema principal é ir esquecendo um pouco dos livros e passando a frequentar, escolher sites, etc., dentro da internet e outros fatos similares. E então, eu ainda fico na seguinte posição: se não houver livros para os estudantes, para os bairros mais pobres, etc., o que será da cultura nesse momento? Então, eu trabalhei junto com um animador cultural muito complicado, mas muito inteligente para a questão de arrebanhar livros, etc. E eu trabalhei na formação de 30 embriões de biblioteca.
com a maior dificuldade que vocês possam imaginar. Porque todo mundo nos bairros quer a biblioteca, quer os livros, mas não tem o espaço. Quando tem um espacinho, coloca umas estantes velhas e tranco e não sabe utilizar a bibliotecazinha para os alunos e para o público em geral. Então, não foi fácil essas 31 tarefas. Mas, felizmente, depois nós nos voltamos para, em vez das periferias distantes, para as zonas subcentrais de São Paulo, que foram periferias e ainda são culturalmente e arquitetonicamente muito degradadas. Então, nós levamos livros para certos setores embaixo de viadutos e finalmente encontramos um espaço que era uma sede de uma empresa de lixo e foi removido a função de lixeiros, passou a ser uma sede para garis e lá tinha a sala da empresa, muito boazinha, então colocamos 20 mil livros lá e essa biblioteca funciona bem. E tem o sentido de um clube. Agora os garis não vão lá mais só para tomar um banhozinho ao longo de uma fileira enorme de chuveiros. Eles ficam mais tempo, fazem reuniões lá, vão à biblioteca. Gosto muito de ver livros, mais a parte de ilustrações do que os textos, é natural isso. Muita gente boa ainda no Brasil, quando pega um livro, vai ver primeiro as ilustrações e antes de sentir o texto, eles não sabem fazer aquilo que nós aprendemos há muito tempo. Primeiro ler a introdução, né? Para entender qual é a preocupação básica do conjunto do livro, depois as conclusões e depois alguns capítulos do meio do livro mais interessantes para cada pessoa, culturalmente falando, né? E então eu acho que convinha parar já, né? O roteiro que a gente pensou, porque isso sim. Isso porque tem umas questões que a gente achou que seria interessante do senhor. Olha, nessa revista aqui revista, como é o título agora? Era a antiga revista Revista do Arquivo Histórico Municipal 1203. Eu, quando era aluno, eu frequentava todos os números da revista, certo? E hoje ela ficou pequenininha, mais agradável, e eles pediram para eu falar alguma coisa sobre o documento sobre a cidade de São Paulo. Como eu cheguei em São Paulo, o que eu vi de diferente, quais foram as novidades comparadas com a minha São Luís pequenininha, Caçapava também, e o que eu senti em relação à cidade. E há um lugar aqui que eu digo o seguinte: bom, minha tarefa principal é ir à biblioteca mais agendada no fim da semana. E na outra semana a mesma coisa, a biblioteca mais agendada. Parece que o senhor encontrava o Florestan Fernandes. Sim, foi lá que eu conheci o Florestan. Ficamos muito amigos. Só que ele tinha uma cultura extraordinariamente maior que a minha, né? Mas eu gostava dos mesmos assuntos que ele gostava, né? Então, nós fomos companheiros nas aulas do professor Emílio Williams, de antropologia cultural. As aulas que eu mais gostei na minha vida foram de antropologia. Fora esse trabalho de pesquisador, conhecendo o Brasil, etc., eu gostava muito de antropologia. E até hoje, de vez em quando, eu ingresso em trabalhos sobre pré-história. O último trabalho que eu fiz de pré-história foi visitar o Cânion de Xingó, lá no Rio São Francisco, no cotovelo do Rio São Francisco. Tem Paulo Afonso, Itaparica e depois Xingó. Dos dois lados, aquela enorme, declividade, com caatingas, e lá embaixo, riozinhos pequenos que nascem nessas escapas, nesses bordos do cânion, eles formam ao encontrar o rio na posição mais antiga dele, hoje ele está rebaixado um pouquinho por causa desse represamento,
tem restos humanos e restos arqueológicos de 7.000 anos. Né? É um sítio lá. É um mesmo. sítio. Aí o pessoal de lá, da Sergipe, pediu para eu ir dar uma olhada na parte geomorfológica. Né? E foi bom, porque eu cheguei lá e disse, isso aqui é uma maravilha. O sertão lá de cima não era tão interessante quanto o fundo do cânion, porque aqui era o lugar que os peixes vinham pela Piracema tentar subir as pedreiras. E então era muito fácil de se fazer a pesca. Né? E essa é a razão desses grupos humanos que descobriram um lugar de oferta muito fácil de... Mas isso aí pode ficar para outro dia, né? Tá ok, professor. Porque tem muitas outras coisas. Tem muita coisa que né? o senhor... Que a gente... Quem viveu 84 anos tem coisa para dizer. Né? Tem muita coisa, né? Ainda mais com essa vivência. Professor. Bom? Então tá, a gente pode deixar o... Esse aqui, você consegue arranjar. Eu tenho só esse exemplar. Acho que eu deixei... Depoimentos sobre a cidade de São Paulo. Tem, né? A gente chegou Tá. Então, olha aí. Né? É porque a gente tinha até umas perguntas que eu acho que... Não, você pode fazer uma segunda vez. Vamos para vocês, professor? vamos. Só que agora vocês vão me dar o nome de vocês e o telefone, que não foi possível encontrar. Acho que tem uma caneta aqui, professor. Olha aqui, está escrito só Biblioteca Municipal 18 horas. E eu não tinha com quem falar. Ai, professor, o nome de vocês. Quer que eu marque aqui? Que é aí mesmo embaixo aqui. Olha, Deise, que é a nossa diretora de difusão cultural. Não puseram o seu nome, viu, Deise? Vou contar uma coisa só bizarra. Eu gostava tanto da biblioteca, depois que eu vi as palestras de grandes intelectuais da época, que eu um dia me atrevi a entrar na saleta pequenininha onde ficava o Sérgio Milliet, né? E me apresentei e quis conversar um pouco com ele. Ele era extremamente difícil, foi quase que ele me despachou na mesma hora, sabe? Ele era difícil. Todo mundo sabia que ele era um pouco difícil. Ele foi bibliotecário da Faculdade de Direito, depois foi bibliotecário da Barra de Andrade, né? E ele fez um trabalho fantástico lá na Faculdade de Direito também. Né? Eu sabia disso. Mas não deu para fazer uma conversinha, porque eu sentia assim que ele não podia abrir-se para conversar, porque a biblioteca era super frequentada, se todo mundo fosse falar com ele, ele não trabalharia mais. Né? Foi isso que eu senti. Professor, quem eram os dois que o senhor tinha falado que eram seus interlocutores, que eram da área de História exatas, natural. né? História natural? O senhor não falou o nome dos seus dois colegas da... Dois colegas, mas tiveram uma inveja, uma raiva de eu ter entrado como jardineiro, mas sob a condição, era o professor Kenneth Caster, quem percebeu, nas excursões de campo, ele viu que ele falava muito em inglês, um português meio inglesado, né? Então, eu passava para os alunos de História Natural, as moças, mais ou menos o que ele falava. E como eu já tinha experiência de geomorfologia e tal, eu passava mais coisas. E eu não sei, muito discretamente, de lado, assim, e ele percebeu isso, né? E então um dia o Miguel Costa Júnior, que era um dos colegas que foi para Aragarças comigo, Miguel Costa e Pasquale Petroni, está vivo o Petroni, infelizmente está muito doente. Mas o Miguel chegou para o Castro e disse: professor Castro, o senhor está vendo aquele grandão, magrão lá? Você sabe que tudo que o senhor fala, ele reproduz para as alunas e ainda ele põe mais algumas coisinhas, porque ele conhece geomorfologia. O Castro virou para o Miguel e disse: você acha que eu sou bobo? Eu já percebi, faz tempo. Manda o Aziz falar comigo lá no meu escritorinho, que eu quero ver o que eu posso fazer para ele. Eu sumi. Eu fiquei envergonhado, eu era muito tímido, né?
Então não fui. Mas um dia, na hora do exame, eu ia subindo, ele ia descendo. Ele disse assim para mim: eu não disse para você ir lá no meu escritório? Eu digo: professor, mas eu fiquei um pouco com receio, não sei o quê. Vamos subir lá já. Deixou de ir para o exame e me levou lá para o escritório. E disse: me diga uma coisa, você é vaidoso? Eu digo: não, professor, eu sou pessoa simples, né? Eu sou professor secundário, trabalho em várias pequenas escolas. Ele disse: pois é, eu te chamei porque eu queria te oferecer para você substituir esqueço o nome do jardineiro, que era muito meu amigo. Ele era jardineiro, mas ficava mais como porteiro lá, perto de nós, nas horas vagas. E eu trabalhava na biblioteca, botando em ordem os livros que estavam todos, um pedaço para cá, um pedaço para lá. Eu montei todinha a biblioteca do Castro, né? Para ficar mais decente. E então o Castro me disse: você quer ficar no lugar do cidadão jardineiro lá? Eu digo: eu vou falar lá em casa, que sempre tinha que falar primeiro em casa, né? E aí a minha mãe disse: como não? Não aceita. Se ele disser a você que você não precisa ficar o tempo todo. E olha, os dois colegas foram tão cretinos que queriam que eu assinasse o ponto às 7h40 e saísse às 6h50. E eu peguei, fui com o professor Castro e disse: eu vou abandonar o cargo. Mas como? Como é que eles fizeram isso? Que cretinos! E eu tinha plena liberdade, né? Então eu ia uma manhã inteira, no outro dia eu ia o dia inteiro, mas comecei a dar aula na Escola de Jornalismo Casper Líbero, na Faculdades Campineiras, que precederam a PUC de Campinas. Era difícil para mim, tinha que sair de casa e apanhar um ônibus lá na Avenida Ipiranga, ou então tinha que ir até a Luz para pegar o trem e voltar. E nesse ínterim, sabe quem eu conheci lá em Sorocaba? O Sérgio Buarque de Holanda. Porque o Sérgio era jornalista altamente categorizado, grande escritor, um poeta da cultura, mas tinha um problema, não tinha um lugar social. Então, o professor Eurípides Simões de Paula, de quem eu vi a primeira biblioteca, e aí eu digo: meu Deus, eu não posso ficar na história, porque era uma sala com mais de 10 mil volumes de livros, né? E foi ele que me incentivou a frequentar a biblioteca, porque eu vi que não podia, com o dinheiro que eu tinha, que eu ia comprar, né? Então, mas o Eurípides chamou o Sérgio e disse: olha, Sérgio, você vai entrar em qualquer dessas faculdades menores aí do interior, que com isso você fica com título para poder passar para a Faculdade de Filosofia. E assim foi feito. E no período em que ele estava fazendo essa experiência intermediária, eu era colega dele, ainda muito moço, né? Fomos visitar o padre Castanho, que era um famoso historiador lá de Sorocaba, juntos. Ele me contava as coisas da vida dele, que eu cheguei em Roma para estudar Assis, era muito complicado, eu não gostei da cidade, o centro, etc. Primeiro dia, segundo dia, eu já vi tudo e não sabia nada. Mas depois de algum tempo, comecei a gostar de Roma e aprendi muitas coisas, e foi um estágio muito importante. Coisas assim foram acontecendo. Pessoal, não quero tomar mais seu tempo. Professor, marquei aqui então os nossos nomes, Isso. o telefone nosso no Difusão Cultural. Tá certo. O senhor quer ficar então com o roteiro? Quero. Legal, Você porque a gente- tem cópia? Temos, lá na biblioteca pode ficar com isso. Tá certo. Aí, se eu preferir, a gente vai para sua casa, professor. Como a gente não está podendo mais usar o auditório lá da biblioteca, enfim, a gente está se deslocando para atender. A gente, depois, quando vocês tiverem um tempo que vocês queiram, vocês me telefonam, Tá né? ótimo. E eu vejo qual é o lugar melhor, né? Lá em casa, eu moro numa chacrinha maravilhosa. Às vezes, um dia chegou um colega do meu filho e olhou aquela casa grande que eu fiz com a maior dificuldade, levei 35 anos para construir aos poucos, né? Autogestão. E ele chegou para o colega, eu estava lá adornando num quarto que dava
para o terreno, né? Ele virou para o outro e disse, tá vendo que beleza? E disse que é do PT. Só tendo roubado. Ai, que Ai, meu Deus do céu. Eu digo, meu Deus. Não dá para trabalhar tanto nesse Brasil, porque é acusado de ladrão. Não, você não merece. Né? E agora com os cartões, você está vendo. Não é só no governo federal, né? Não, eu tenho diabetes, eu não gosto muito de ver. Professor, sabe o que a gente também ia te falar? A gente está organizando um ciclo de palestras sobre intelectuais franceses que vieram à formação da USP. E a gente estava querendo fazer uma sobre o Pierre Monbet. Roger Bastide. E o Roger Bastide? O Jean Gagé era de história muito bom, mas eu não posso falar muito porque eu não conheci bem. A gente está vendo ainda a data certinha, mas a gente pode entrar em contato com o senhor? Vamos continuar aquela série de conferências que nós começamos naquele tempo? A gente